E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade falando desses processos energéticos. Na aula passada nós já falamos sobre mitocôndria, sobre cloroplasto, que são organelas capazes de gerar essa energia. E hoje nós vamos dar continuidade falando principalmente sobre fotossíntese. Mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre a nossa moeda energética. Então, quando nós pensamos na nossa moeda energética, ela é chamada de ATP, que significa adenosina trifosfato. Então eu tenho uma adenina com uma ribose, lembra do açúcar? Esse aqui é semelhante ao nosso DNA, mas possui 3 fosfatos junto desta molécula, ao invés de um só. E a energia, ela se encontra na ligação desse último fosfato. É aqui que nós vamos encontrar essa energia. Então, toda vez que a gente desprende o gasto ou consome qualquer tipo de energia, você estando ativo ou dormindo, você está gastando esse ATP. E o que é esse gasto de ATP? É quando rompe esta ligação e ao romper essa ligação, libera o fosfato e o que é ATP se torna ADP, que é a adenosina de fosfato. Então nós temos novamente aqui a adenina, o açúcar, que é a ribose, e agora eu tenho 2 fosfatos. Mas essa molécula ela passa por um processo cíclico. No momento que o ATP, você gastou energia e se transformou em ADP, ao realizar uma respiração celular, por exemplo, em nós, ou a planta na hora de fazer fotossíntese, ela também realiza esse processo aqui, ó. O ADP volta a se transformar em ATP quando? Quando ele ganha esse fosfato, tá? Em nós, no nosso metabolismo, vai ocorrer durante o processo de respiração celular nas mitocôndrias. E aí ela volta a se transformar em ATP, gasta de novo, vira ADP e essa moeda fica circulando dentro do nosso organismo. Tranquilo o que é ADP e o que é o ATP? Belezinha, galera? Vamos começar falando então um pouquinho sobre fotossíntese. O que é a fotossíntese? Fotossíntese nada mais é do que a capacidade de converter energia luminosa em um tipo de energia química. Então nós estamos falando aí das plantas, das algas, que são capazes de realizar esse processo. E esse processo acontece principalmente utilizando a organela chamada de cloroplasto, porque é lá que a gente encontra a famosa clorofila. Mas só para a gente relembrar um pouquinho do conceito que a gente aprende lá no fundamental, o que seria essa conversão luminosa? Nós precisamos de matéria-prima para eu construir uma moeda energética também. Então, vou precisar de luz, tá? Que nós vamos converter energia luminosa, a planta, né, converte energia luminosa para uma química. Preciso de água, então vai ser necessária a presença de água. Vai ser necessário também a presença de gás carbono. Aqui nós já vamos tirar um conceito que nós aprendemos lá no fundamental. Quando a planta absorve o CO2, não serve para liberar o oxigênio que nós respiramos. Ela serve para liberar glicose. Então o CO2 será utilizado na construção de glicose, que é um tipo de açúcar. O oxigênio que a planta libera durante o processo fotossintético provém da água. Então aquela água que é absorvida através das raízes, passa por um processo de fotólise, já vou explicar para vocês, que libera o oxigênio. Então o oxigênio que nós respiramos para a respiração celular provém da quebra da água. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então só para a gente resumir aqui a parte da fotossíntese, essa energia luminosa vai se transformar em uma moeda energética que é a glicose, que a planta também utiliza. Nós temos que também ter o conceito que planta, ela faz fotossíntese. Professora, a planta faz fotossíntese, produz glicose, está tudo pronto, acabou? Não. Para ela ter energia, ela também precisa passar pela respiração celular. Planta também faz a respiração celular. E é esta glicose que ele vai utilizar como moeda energética igual a nós, beleza? No processo de fotossíntese, nós temos 2 etapas. E isso acontece onde? No cloroplasto. O cloroplasto, na aula passada, eu já havia passado algumas estruturas para vocês. Então eu tenho aqui os tilacoides, que é onde eu encontro as clorofilas, tá? E aqui eu encontro a região chamada de estroma, onde vai passar por um ciclo chamado ciclo de Calvin. Aqui teria 2 membranas, tá? Presentes nesse cloroplasto. As etapas de fotossíntese
compreende uma fase clara, chamada de fotoquímica. Por que ela é chamada assim? Porque ela depende de luz para acontecer. E uma fase escura, não quer dizer que acontece à noite, pelo amor de Deus, tá? Escura ou escuro ou simplesmente química, é porque ela não depende de luz para acontecer. Então vamos começar pensando então na fotossíntese. A planta está recebendo uma energia luminosa. Através das raízes ela absorve água. E quando essa luz, existe dois espectros de luz que são mais absorvidos pela planta. A luz vermelha e a luz azul. Professor, mas a planta é verde. E daí, a cor que a gente enxerga é a cor que está sendo refletida. Então quer dizer que o verde da planta está sendo refletida, enquanto que o vermelho e o azul está sendo absorvido. E essas são as cores mais utilizadas na fotossíntese. E esta luz é capaz de realizar um processo chamado fotofosforilização oxidativa da água. Meu Jesus, que nome louco! Mas é fácil, fotoluz. Fosforilação, porque vai liberar fosfato. Oxidativa, porque é nesse momento que quebra a molécula de água e libera o oxigênio. Olha que nome mais fácil. Fotofosforilação oxidativa da água, porque quebra a água. Então a luz quebra a água, libera o oxigênio. Ao mesmo tempo ela libera fosfato. E aí eu encontro o ADP. O ADP capturando fosfato se transforma em ATP, que nós já vimos ali na nossa moeda energética. Também existe a excitação de elétrons no fotossistema 2. Então a clorofila começa a capturar esses elétrons e começa a ficar toda excitadinha, excitada. E essa excitação elétrica faz com que um aceptor ou um capturador de íons de hidrogênio, no caso nosso, nós temos a nicotinamida de adenina de dinucleotídeo, tá? Esse aqui é o famoso NAD. Esse NAD, com essa excitação, com essa energia, captura os íons de hidrogênio e transforma ele em NADPH. Então, tanto ATP quanto esse NADPH são moedas energéticas. Então, existe toda uma excitação desses elétrons, tá? Devido à presença da luz. Isso acontece tanto no fotossistema 2 quanto no fotossistema 1. O fotossistema 2 é chamado de acíclico, tá? Porque esses elétrons acabam participando de uma forma que ele não volta para o ciclo. E o fotossistema 1, ele é chamado de um fotossistema cíclico, ok? Nesse momento que formam o ATP e formam o NADP, esta energia acumulada vem para um ciclo na região do estroma, que é o chamado ciclo de Andrew-Calvi-Benson, mais conhecido como ciclo de Calvi. E é aqui no estroma que a planta, por exemplo, consegue chegar a esse CO2, o gás carbono, e ele chegando aqui, tendo NAD, tendo ATP, ele consegue produzir uma ribulose de difosfato. Professor, o que é essa ribulose de difosfato? É a matéria-prima, é um C3, tem 3 carbonos, para que depois, fora do cloroplasto, ele consiga produzir a molécula de glicose. Mas, resumidamente, a gente pode considerar, professor, que é nesse processo que vai produzir glicose? Sim, é nesse momento. E, lógico, como vocês viram, também tem a participação de água. Aqui, eu não coloquei ainda a participação de água, mas na reação geral eu vou colocar para vocês. E na fase escura, eu não dependo de luz para acontecer. Se eu não dependo de luz para acontecer a fase escura, quer dizer que a planta pode fazer fotossíntese durante a noite. Professor, mas como não tem luz? Porque tem energia acumulada. Se eu tenho energia acumulada durante o dia, né, que foi gerada devido a essa luz, a fotossíntese pode dar continuidade durante o período noturno. Então, eu não posso dizer que a planta não faz fotossíntese à noite. Ela faz desde que eu tenha NADP e ATP acumulados para essa geração de energia. Então, aqui se divide claramente as etapas de fase clara e fase escura. A fase clara obrigatoriamente depende de luz para acontecer. Quais os dois tipos de cores mais absorvidos? O vermelho e o azul. Quais as clorofilas que participam mais do processo? Clorofila A e clorofila B, tá certo? Então, nós fechamos aqui esse processo. Aqui nós encontramos a reação química durante esse processo. Quanto que eu preciso de água, quanto que eu preciso de gás carbono
para produzir uma única molécula de glicose. Então aqui, ó, para a reação, aqui tem o reagentes, que eu tenho reagentes, e aqui eu tenho os produtos. É necessário no mínimo 12 moléculas de água, 6 de gás carbono, energia luminosa para se produzir uma molécula de glicose, 6 de oxigênio, e aqui faltam 6 de água. Tá? Então, durante a reação fotossintética também ocorre a liberação de água. Olha que interessante, ela usa água no início e libera água também no final, tá certo? O oxigênio, como nós já aprendemos, provém da quebra da molécula de água, tá certo? Então está aqui. E o gás carbono será utilizado principalmente na construção da molécula de glicose. Existem também os fatores que podem interferir, né, nesse processo de fotossíntese. Quais são os fatores que interferem? A quantidade de luz e os espectros de luz que estão chegando para essa planta. Então, qual é a intensidade luminosa? Professor, mas existe uma ideal? Não, não existe uma ideal. Existe uma ideal para cada tipo de planta em determinado local, tá certo? Então, não adianta eu colocar qual seria lá o comprimento de onda melhor. Não adianta. Vai depender de cada tipo de planta. A temperatura ideal, então tem plantas de áreas mais frias, de áreas mais quentes, então existe uma temperatura ideal. E a quantidade de gás carbono. Existe o ponto de saturação dessas estruturas. Então a quantidade de luz, existe um ponto de saturação. Temperatura, existe um ponto de saturação para cada planta. Quantidade de CO2, também. Professor, mas a água também interferia? Sim, poderia colocar a água aqui como um fator também limitante nesse processo de fotossíntese. Se faltar água, pela reação que nós já vimos, ó, o processo não consegue ocorrer de forma tão ordenada e tão eficiente. Vocês vão encontrar no material de vocês um negócio escrito ponto de compensação fótica. O que é esse ponto de compensação fótica? Então aqui, ó, foca comigo aqui. Olha lá, galera. No ponto de compensação fótica, lembra que eu falei assim, ó, a planta é capaz de realizar tanto fotossíntese quanto respiração celular? Ok. Isso vocês então entenderam. A planta tem o cloroplasto, que faz a fotossíntese. E a planta tem a mitocôndria, que vai realizar a respiração celular. Quando a planta está realizando uma fotossíntese, ó, é o branquinho aqui, ó, está realizando a fotossíntese. Tudo que ela está produzindo aqui de glicose nessa fotossíntese está abaixo do que ela é necessária para a respiração celular. Então, nesse primeiro sistema aqui, ó, que eu vou chamar de sistema 1, a planta ela está consumindo tudo que ela está produzindo na fotossíntese. Tudo que ela produz está sendo consumido por quem? Pela respiração celular, pela mitocôndria, para mantê-la viva, tá certo? E ela chega até esse ponto aqui, que é o ponto de encontro da quantidade de respiração celular que ela faz e da quantidade de fotossíntese que ela está fazendo. Nesse momento é o chamado ponto de compensação fótica. Tudo que ela está produzindo de fotossíntese está sendo consumido diretamente na respiração celular. Do ponto de compensação fótica para baixo, a planta não consegue crescer, porque não sobra glicose para que ela produza celulose, para que ela produza novas folhas, frutos, galhos e consiga se desenvolver. Apenas aqui, ó, que eu vou chamar de 2, a partir do momento que começa a sobrar glicose, que a taxa de fotossíntese é maior do que a de respiração, é que a planta consegue crescer. Então, só a partir do ponto de compensação fótica acima, que começa a sobrar glicose e ela consegue produzir celulose e matéria-prima, a planta consegue daí ter o crescimento. Então, para uma planta ter crescimento, ela só crescerá acima do ponto de compensação fótica, quando a fotossíntese for maior do que a respiração. Beleza, galera? Então, um abração do professor André para vocês. Logo, logo estaremos juntos, beleza?